Bom, hoje eu vou discutir essas manifestações que estão sendo convocadas pelo governo e por seus apoiadores para domingo, né, uma caminhada dominical em apoio ao governo, dia 26 de maio. O que está por trás dessa convocação, qual é o sentido que isso tem, né? Em princípio, na minha cabeça, isso não faz muito sentido, mas eu refletindo, eu acho que eu consegui chegar a uma conclusão e eu acho que eu finalmente descobri qual é o verdadeiro motivo dessas manifestações, enfim, dessa caminhada dominical que vai ter dia 26 agora, domingo que vem. Bom, antes de prosseguir, assina o canal, dá o joinha se gostar e distribua para, enfim, fazer o canalzinho crescer. Esse apoio é importante. Bom, nas redes sociais, Facebook, etc., tem muita gente comparando essa convocação do Bolsonaro com aquela que, sei lá, uns 30 anos atrás, o Collor fez, pedindo apoio contra o impeachment que existia contra ele. Eu acho que essa comparação não faz o menor sentido. Primeiro, Bolsonaro não é Collor, não é Jânio Quadros, embora o processo político que tenha levado ele ao poder seja parecido com o processo que levou os outros dois, né? Ou seja, uma onda populista que se instala no país, mas o Bolsonaro é muito mais experiente do que esses outros, ele já tem 30 anos só de carreira parlamentar. Ele sabe bem os riscos que envolvem uma convocação desse tipo. Normalmente as pessoas não vão para a rua para apoiar governos. Isso não é o normal, né? As pessoas que apoiam o governo votam e depois que elegeram esperam que o governo governe. Normalmente quem vai para as ruas é a oposição. Manifestação chapa branca, pró-governo, só acontece, na minha opinião, em duas circunstâncias. Quando o governo está correndo um risco muito sério de tomar um golpe, então aquela fração dos seus apoiadores mais politizados, né, que percebem essa movimentação, vão para a rua contra o golpe, ou seja, é uma situação de muito risco, e era isso que o Collor esperava lá em 1992, né? Ele acreditava que tinha muitos apoiadores e politizados, e que, portanto, esses iriam para a rua apoiá-los contra o impeachment, que para ele, obviamente, era um golpe, assim como para Dilma e para o PT foi um golpe em 2016, né? E aí ele se deu mal. Só que o governo Bolsonaro não está nessa situação de estar na iminência de ser derrubado, seja pelo Congresso, seja enfim, por uma conspiração militar, então aí que não está mesmo, né? Então não existe essa situação. A outra situação é se houver uma ditadura e a ditadura vai lá e obriga as pessoas a irem às ruas para fingir apoio voluntário, né? Acontece na Coreia do Norte, acontece, enfim, em ditaduras. Agora, o povo ir para a rua espontaneamente apoiar é uma coisa que não é muito comum, né? Eu até acho que vai ter um número razoável de manifestantes, mas assim, não é uma coisa normal esse tipo de apoio chapa branca. Normalmente o povo vai para a rua para protestar e quem apoia o governo fica em casa e espera que o governo governe. Afinal de contas, já elegi, você tem que trabalhar, tem que governar. Esse é o normal, né? Então por que o governo, e o Bolsonaro com certeza entende de política, ele não é tão idiota assim, né? Um monte de gente acha que ele é idiota, mas a esse ponto eu creio que ele não seja tão imaturo, ele já tem 30 anos, só ali em Brasília, ele sabe dos riscos que envolve esse tipo de manifestação. Por que ele resolveu correr esse risco? Né? Porque ele sabe que a narrativa tem tudo para ser contra ele. Se as manifestações que acontecerem agora forem menor do que as anteriores, os protestos contra os cortes nas universidades, ele vai ficar como derrotado. Por que ele está querendo correr esse risco? Isso não está muito claro. Agora, se você olhar bem as tramas políticas de bastidores, você vai entender. O problema, na verdade, é que já está sendo antecipado o processo eleitoral de 2020, do ano que vem, e de 2022. Mais especificamente do ano que vem, que as eleições municipais sempre são tratadas, principalmente as eleições nas grandes capitais, como uma prévia da eleição para presidente da República. E particularmente a eleição para a Prefeitura de São Paulo é considerada uma prévia. Por quê? Porque o governador de São Paulo normalmente é muito forte e é um candidato natural a presidente da República. Desde Adhemar de Barros, lá na década de 50, pela força do estado de São Paulo, o governador de São Paulo é um candidato natural.
E aí já sempre começa uma briga entre o governador de São Paulo e o presidente da República. E o governador de São Paulo, nós sabemos que ele quer ser presidente da República. É o Jorge Dória, que já queria ser candidato pelo PSDB em 2018, mas o Alckmin não permitiu, né? O Alckmin era a figura mais poderosa dentro do PSDB, mas agora não tem jeito. O Dória é o dono do PSDB e ele deve vir sim candidato em 2022. E tem a questão que a política é como o mercado financeiro. Os agentes políticos é como os agentes de mercado. Eles antecipam as tendências políticas, assim como se antecipam as tendências de mercado. E a aposta hegemônica, não quer dizer que esteja correta, né? Pode não se realizar, mas nesse momento a aposta é que o governo Bolsonaro vai fracassar. E as razões disso já estão colocadas lá no vídeo que eu discuti os 100 dias do governo Bolsonaro, mas eu discuti de forma um pouco superficial, mas a gente também pode discutir uma série de razões políticas do porquê que a aposta majoritária está nesse sentido, de que o governo Bolsonaro vai fracassar. Isso significa que vai fracassar de fato? Não, muitas vezes as apostas dão errado, né? Muitas pessoas apostavam, eu apostei que o Temer seria um candidato forte em 2018. Por quê? Porque ninguém imaginava, eu não imaginava, né? Que a recessão econômica permaneceria por tanto tempo como de fato está permanecendo. Mas agora, fazendo um estudo mais detalhado do problema, do que realmente afeta a nossa economia, dá para prever que realmente a volta do crescimento vai demorar. E é justamente por isso que se aposta no fracasso do governo Bolsonaro, além de diversas outras razões, mas tem razões econômicas. Então, nesse sentido, vai estar em disputa quem vai ser o principal interlocutor do campo conservador. Hoje é o Bolsonaro, né, que se elegeu com uma onda fantástica, uma eleição realmente fantástica, e botou todo mundo no chinelo. Mas o Jorge Dória quer ocupar esse espaço. E ele já começou a sabotar o governo Bolsonaro. E essa vai ser a grande luta do governo Bolsonaro. Não vai ser contra a PT, não vai ser contra Lula, vai ser contra o Dória. E a eleição do ano que vem, da Prefeitura de São Paulo especificamente, vai ser uma disputa de força entre Bolsonaro e Dória. E como há uma aposta de que o governo deve fracassar, muitas pessoas estão apostando que o Dória vai sim ocupar esse papel de protagonista no campo conservador. E já estão começando a ver o que? As defecções. Os grupos, né, interlocutores com os conservadores que querem ir já para o lado do Dória, né, e já querem se preparar para a eleição do ano que vem, regional, principalmente, especificamente em São Paulo, estando articulado com o Dória. Mais notadamente, você observa o MBL e a Janaína Pascoal. Então, qual é o sentido dessa manifestação? É denunciar a traição. Porque a partir do momento que a Janaína Pascoal, principalmente, começa a acusar que o PSL tem gente maluca, tem gente parecida com o PT, o MBL começa a acusar uma série de coisas, o Bolsonaro, as falanges bolsonaristas, vão começar a desmoralizar esses grupos que estão traindo, que estão, enfim, abandonando o barco. O objetivo, me parece que na verdade é esse. É dentro do campo conservador fazer um ajuste de contas. E já, desde agora, começar a desmoralizar os interlocutores que possam abandonar o barco e ir para o lado do Dória. Principalmente a Janaína Pascoal, nesse momento, e o MBL. E, principalmente, intimidar outros interlocutores nas redes sociais, etc., de abandonar o barco do Bolsonaro agora. Então, o problema do Bolsonaro, com essas manifestações do dia 26, não é para dar uma resposta àquela manifestação que aconteceu decorrente dos cortes nas universidades. Na verdade, aquelas manifestações são um pretexto. E ele vai utilizar isso politicamente para fazer um ajuste de contas nessa corrida dele contra o Dória. Ou seja, é uma disputa dentro do campo da direita. E aí, isso faz todo sentido. E nesse sentido, me parece uma estratégia inteligente. Por quê? Porque dá mais sobrevida, prorroga um possível desgaste que o Bolsonaro vai ter dentro do seu campo de esquerda. Mais do que isso, ele diminuindo o número de interlocutores no campo conservador, ele passa a ser cada vez mais hegemônico nesse campo. Porque, veja bem, ele foi eleito, o Bolsonaro, com uma onda conservadora. Mas isso não quer dizer que ele tenha total domínio do campo conservador.
Ele ainda precisa disputar, ele ainda precisa crescer, ele ainda precisa ter um contato mais direto com os conservadores. Ainda existem muitos interlocutores médios que apoiaram, aproveitaram essa onda, mas pode de uma hora para outra começar a queimar o filme dele. Se ele já, desde já, começa a desmoralizar esses interlocutores, como o MBL, como a Janaína Pascoal, enfim, vários outros, né? Eu estou citando esses dois porque é bem claro esse movimento, né? Ele vai ficando cada vez mais poderoso nesse campo, ou seja, ele quer ser tão poderoso no campo conservador brasileiro quanto o Trump é lá nos Estados Unidos. É claro que eu não estou dizendo que o Bolsonaro tem o mesmo nível de competência que o Trump, isso é sacanagem, né? Não tem, mas o modelo parece ser esse. O Trump é claramente o grande interlocutor entre os conservadores americanos, coisa que o Bolsonaro não está ainda com esse mesmo status aqui no Brasil. Mas aí, essa manifestação, e principalmente denunciar aqueles que não estão apoiando, ou seja, que estão atraindo, e desmoralizá-lo, fazer com que eles percam o apoio do eleitorado conservador, vai nesse sentido. Então, para mim é isso. Para mim é um ajuste de conta e é para o Bolsonaro conseguir fechar mais o campo conservador em torno de si, dado que ele realmente não consegue avançar para o campo dos eleitores de esquerda, nem pensar, né, mas principalmente de centro. Ele não consegue avançar por esse campo muito bem, né? Então, para mim, está claro que é isso. É um ajuste na luta dele contra o Dória, uma luta que vai ficar cada vez mais pesada à medida que as eleições municipais se aproximarem, ou seja, a disputa pela capital de São Paulo se aproximar. É isso aí, pessoal. Se gostou, assina o canal, distribui e dá o joinha se gostou. Depois a gente volta aqui para discutir outras ideias. Valeu, até a próxima!